Olá, bom dia, seja bem-vindo ao Conexão Nordeste, aqui pelo TV Gazeta Hora 1, sistema de comunicação do portal Gazeta Hora 1. E é falando sobre o portal que eu venho convidar você a participar do nosso programa. Teremos um programa ao vivo de segunda a sexta-feira, aqui no nosso canal do YouTube, a partir das 10 horas da manhã. E você pode ficar à vontade e enviar sua mensagem aqui no chat do YouTube para você participar, interagir, fazer aquela sua pergunta. O programa Conexão Nordeste ele é ancorado no portal gazetaora1.com e é esse portal que eu convido você a conferir comigo a partir de agora. Vou colocar aqui na tela o portal Gazeta Hora 1. Estamos conferindo ao vivo aqui o nosso portal. Vou colocar em tela cheia. Aqui o nosso portal Gazeta Hora 1. Vamos conferir aqui as principais notícias do dia. Você vai sempre ficar bem informado as notícias políticas, os acontecimentos do estado do Piauí, do Brasil e do mundo. Por exemplo, temos a última notícia aqui: Justiça em xeque. STJ, Superior Tribunal de Justiça, à venda. É uma reportagem do jornalista Douglas Ferreira. Vamos já estar com ele e ele vai conferir, vai detalhar informações dessa matéria muito importante, que ultimamente a nossa justiça, tanto o STJ, tanto os tribunais de justiça dos estados, o Supremo Tribunal Federal, está bastante em evidência. Também temos outra notícia aqui do dia 1º de setembro, essa notícia que afeta muito um lado do político, né? Aqui da política nacional. O Exército está adotando tolerância zero a atos em quartéis durante julgamento de Bolsonaro, que está marcado para iniciar amanhã, na terça-feira, 2 de setembro. Então você confere aí mais detalhes acessando gazetaora1.com. Você pode ficar à vontade para acessar tanto do seu notebook, laptop, do seu smartphone, da sua Smart TV. Você vai conferir também nossos blogs e colunas ali, o Siga-me os Bons, Sala VIP da Clarice Vilar, Favas Contadas do Arthur Feitosa, a notícia e o fato do jornalista Douglas Ferreira, o meu portal Painel Global, também o portal a coluna Contraponto, aí que tem esse título Efusivos Contentamento. Então você vai sempre ficar por dentro de bastante notícias interessantes, relevantes do cenário nacional e também do mundo aqui, ó. Nós temos essa seção Mundo e Economia, temos também tecnologia, cultura, curiosidades. Essa notícia aqui, ó, com exclusividade, o Gazeta Hora 1 deu, Brasil sofre restrições de chips de inteligência artificial dos Estados Unidos, deu mais de 8.000 acessos, para você ter ideia da relevância do portal Gazeta Hora 1. Olha, para fazer o programa de hoje, deixa eu tirar aqui do ar o portal. Para fazer o programa de hoje, eu vou chamar aqui para a nossa bancada virtual, primeiramente, o jornalista e diretor de jornalismo do portal Gazeta Hora 1, Douglas Ferreira, e também o nosso diretor-geral do Sistema Gazeta Hora 1 de Comunicação, Arthur Feitosa. Quero dar primeiro o bom dia para Arthur Feitosa. Seja bem-vindo, Arthur. Bom dia, essa é uma nova etapa que a gente inicia hoje e eu, com certeza, a exemplo do portal Gazeta Hora 1, tenho certeza absoluta que vai ter o mesmo sucesso e vai ter a mesma acolhida por parte dos internautas brasileiros. O propósito é sempre o mesmo do Gazeta Hora 1, levar notícia de credibilidade, com muita confiança, para que as pessoas que estejam nos vendo
elas saibam que podem contar com um portal de notícias e uma TV Gazeta Hora 1 aqui na web, que elas podem confiar no que elas estão vendo. Então, é sempre um prazer muito grande iniciar um novo projeto com esses dois grandes jornalistas, o Wagner e o Douglas Ferreira. Muito obrigado, Arthur. E agora receber aqui o nosso diretor de jornalismo, Douglas Ferreira. Seja muito bem-vindo, Douglas. Olá, é um prazer também estar formando essa bancada aqui virtual com vocês, cada um no seu devido lugar aí, em lugares de Teresina, e isso é resultado da tecnologia, uma tecnologia que permite essa interação e essa interligação, essa conexão, melhor dizendo, entre a gente. E a gente está aqui com esse propósito de levar a melhor informação a todos os nossos internautas, ao nosso público, às pessoas que nos assistem, seja dentro do ônibus, seja na praça, seja em casa, no trabalho, onde quer que estejam conectados com a gente, sabendo que a gente está imbuído do espírito de levar até você a melhor informação. É isso aí, Douglas. Só para apresentar, o Arthur Feitosa, ele é o diretor-geral do Sistema Gazeta Hora 1 de Comunicação, mas ele também é colunista. Eu até falei aqui no início do programa. Nosso articulista. Nosso articulista, exatamente. Mas ele não é só articulista, ele vai ter também a visão dele de empresário, e ele também é formado ali em arquitetura, mas tem uma visão muito peculiar, uma visão crítica a respeito dos acontecimentos que estão ocorrendo no nosso estado do Piauí, também no Brasil e no mundo. Então, Arthur, vai ser muito bom tê-lo conosco aqui. Queremos você todos os dias. Vai ser todos os dias, Arthur? Você vai estar presente? Vai ser todos os dias, sempre que possível, né? Porque eu tenho outras atribuições, outras reuniões. A parte empresarial é uma coisa que me é muito cara. Eu gosto muito de estar metido no meio. Eu sou o primeiro vice-presidente do Movimento Empreender Piauí, já fui presidente, hoje está na mão do empresário Marcelino Lopes. Eu sou o diretor de expansão e atração de novos associados do Centro das Indústrias do Piauí. Quer dizer, eu estou sempre procurando contribuir à minha maneira para que a gente possa expandir o setor produtivo do Piauí, para que dê mais oportunidade de negócios e mais oportunidade de ascensão social para a nossa população. Diante disso, eu também estou aqui com o Douglas e com o Wagner para dessa empreitada do portal de notícias, porque nós temos, agora já uma crítica minha, que eu faço sempre, e esse eu acho que deve ser a tônica do nosso jornalismo, ser bem crítico com aquilo que merece ser crítico, elogiar aquilo que merece ser elogiar, mas a gente precisa falar sempre a verdade para que a população acredite naquilo que a gente está falando. Então, a minha contribuição aqui, sempre que possível, eu espero que seja possível todos os dias, vai ser desse tom. Muito bom, Arthur. E vale lembrar, você que está nos acompanhando pelo YouTube, que vamos ter cortes desse programa, das falas minhas, do Arthur, do Douglas, dos nossos convidados que vão estar espalhados aí pelo Brasil. Vamos ter recortes e cortes postados tanto no nosso Instagram, Gazeta Hora 1, também no nosso TikTok. Então você vai estar podendo acompanhar cortes desse programa, pontos altos, né? Das opiniões emitidas aqui nas redes sociais, vai ser muito bom. Arthur, eu gostaria de fazer uma pergunta para você a respeito dessa sua última postagem no Favas Contadas, onde você faz uma comparação entre uma mulher e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Você poderia resumir para o telespectador aqui do Conexão Nordeste do que se trata? Olha, o Brasil é um país de 215 milhões de habitantes, 8 milhões de quilômetros quadrados, um gigante, e 130 milhões de eleitores. Nós estamos com o presidente da República no terceiro mandato. A minha comparação é mais de caráter educativo, para que as pessoas que leiam a minha coluna, elas possam traçar uma comparação. É isso que nós fizemos nas eleições de 2022, quando Lula foi supostamente eleito. Foi essa procuração que o povo brasileiro passou para o presidente Lula agir como ele está agindo. Era isso que a população que elegeu Lula em 2022 é isso que a população esperava, ou que espera dele. E eu tracei a comparação
porque, do meu ponto de vista pessoal, meu, não foi isso que a população brasileira quis dizer a ele em 2022. A gente queria um presidente da social-democracia, como é nos países escandinavos, mas nós estamos a quilômetros de distância, talvez milhares, talvez milhões de quilômetros de distância da social-democracia dos países escandinavos. Em contrapartida, o presidente da República, ele ultimamente anda fazendo TikTok, calçando tênis de R$ 8.000, dados a luxo, chapéu Panamá que custa R$ 15.000, não se contentou em usar um avião que ele comprou no primeiro mandato, um A319, que é caríssimo, comprou novo da Airbus. Agora está usando um A330, que é um avião gigante para suas viagens. Viaja demais. A história que nós sabemos, o Brasil ainda é um país em desenvolvimento e relativamente pobre. É rico, mas muito mal explorado suas riquezas. Então, eu acho, a minha comparação é que o Lula, por exemplo, o Lula também não é instruído, não estudou nada, é um metalúrgico que nunca trabalhou. Há denúncias, inclusive, de que ele se aproveitou de um acidente na empresa que trabalhava para se aposentar precocemente aos 25 anos de idade. Fez da carreira dele uma carreira eminentemente política, mas no movimento sindical. A notícia de que ele tinha um acordo com a ditadura militar, ia preso, mas era solto no dia seguinte. Bate, mas não bate muito, deixa comigo que eu vou resolver. Então, a trajetória política do Lula é assim, é de um malandro que se deu bem na política, entendeu? Mais ou menos a mesma trajetória da ex-primeira-dama da Romênia, que foi, ao final de 20 e tantos anos de ditadura lá, ditadura comunista, ela foi fuzilada com o marido, os dois lá. Mas ela era pior do que o marido, porque ela é que mandava, de fato, na instituição governamental da Romênia. E eu tracei esse paralelo dizendo o seguinte, que eu espero, sinceramente, que nós não sigamos o exemplo lá da dona Helena Ceausescu, que não precisamos fuzilar ninguém aqui, que as urnas em 2026 resolvam o nosso problema de uma vez por todas. Essa foi a ideia principal centrada na minha coluna que foi publicada ontem. Perfeito. Arthur, quando você fala que é, existe uma personalidade envolvendo aí o presidente da República, você vê algum grau de superação, visto que ele tem uma origem de fato humilde no nosso presidente atual? Olha, eu não vejo nem nada disso. Eu vejo o presidente, na minha análise, salvo o melhor juízo, o Lula não é totalmente manipulado, desde o primeiro mandato, e especialmente agora nesse último mandato. O Lula está lá, é um príncipe que botaram lá no palácio, que agora se deu a andar fumando charuto cubano, defendendo as piores ditaduras do mundo. Ele está noutra vibe, ele não está na vibe do povo brasileiro, pelo que eu entendo. Sabe? Embora há uma tentativa muito grande de superar a dificuldade econômica do país, com medidas que vão repercutir muito negativamente no futuro, e as pessoas que não acompanham isso diariamente, elas só vão sentir isso no próprio bolso lá na frente. Entendeu? Então, eu acho que. Porque o problema todo é que o Lula, ele governa no microfone só para poder fazer o que ele sabe fazer. Sabe? É encantar serpente. Mas, na verdade, quem está governando não é o Lula. Tem um grupo muito, muito poderoso que já participou lá desde da ditadura militar, Zé Disseu, essa turma toda, que está por trás, que é quem manipula o Lula. Tá aí, perfeito. Douglas Ferreira, eu sei que você preparou aí um texto para explicar o objetivo do Conexão Nordeste. E eu estou aguardando ansioso essas palavras aí para o nosso telespectador entender. Ele já deu para entender aqui o comecinho, já temos aqui 15 minutos de programa, já sentiu mais ou menos como é a pegada aqui opinativa de cada um dos participantes, mas eu gostaria que você esclarecesse ainda mais para o nosso telespectador aqui do Conexão Nordeste. Olha, Wagner, Arthur, caros internautas, a gente preparou aqui uma espécie de um editorial, uma coisa pequena, simples, objetiva, para transmitir o espírito do nosso trabalho, do Conexão Nordeste. O que é o Conexão Nordeste, né? Eu parto do princípio de que o ser humano é, antes de tudo,
um animal político, como já dizia lá atrás o filósofo grego Aristóteles. E é político por quê? Porque ele se comunica, é o único animal sobre a Terra com essa capacidade de se comunicar, de interagir. Portanto, falar, ouvir, trocar ideias, isso é uma necessidade nossa, tão vital quanto respirar. Hoje, mais do que nunca, essa necessidade se move. O teórico da comunicação, Marshall McLuhan, já dizia, lá nos anos 60, que nós vivemos numa espécie de aldeia global. E não é que ele tinha razão mesmo. A tecnologia, ela encurtou distâncias e transformou o mundo no nosso quintal. Olha só, foi com esse espírito que nasceu o Conexão Nordeste. A ideia é simples, conectar a nossa região, que é enorme, diversa, cheia de cultura e carente de informação, com o Brasil e o mundo. Afinal, o que acontece do outro lado do Atlântico, lá do outro lado, pode sim bater a porta do nordestino comum. E aqui, a gente não vai se prender a fronteiras. Vamos falar do que é local, nacional e também internacional, porque tudo isso mexe com a nossa vida. E mais, queremos praticar um jornalismo libertário, sem amarras, sem conchavos, sem rabo preso. Eu, Douglas Ferreira, junto com o nosso âncora, o Wagner Albuquerque, e o nosso articulista, o Arthur Feitosa, estaremos aqui todos os dias, de segunda a sexta, sempre às 9 horas da manhã, trazendo as primeiras notícias e provocando as reflexões que importam. O convite está feito. Vem com a gente nessa conexão. É isso, Aí, Wagner. perfeito, Douglas Ferreira. Muito obrigado aí pela referência. Arthur Feitosa, é esse espírito aí que o nosso diretor de jornalismo acabou de falar, que vai tocar o nosso programa? Douglas é um artista, sabe? Ele é irretocável, o texto dele é perfeito. As reportagens dele no portal são sempre assim e tal, e o que a gente espera aqui do Conexão Nordeste, ele sintetizou nesse pequeno editorial que ele fez. É exatamente isso. O que nós queremos é fazer um jornalismo aqui, sem amarras, não queremos ser portador de notícia de ninguém, nós não vamos ter subsídio governamental de ninguém, o que nós queremos ter é apenas liberdade, mas liberdade com responsabilidade. Isso não quer dizer que a gente vai sair jogando pedra, ter lado político. Nós não temos lado político. Cada um individualmente pode ter o seu, mas nós não temos aqui lado político, não estamos torcendo nem por A nem por B. Nós estamos torcendo para que a verdade seja sempre, ela prevaleça sempre. Esse é o espírito do Gazeta Hora 1 Portal, e é isso que nós queremos também no programa da TV Gazeta Hora 1. Perfeito, Arthur Feitosa. É justamente esse o espírito aí que estamos começando o nosso programa de hoje. Olha, para começar, vamos falar um pouquinho a respeito de uma polêmica que aí andou no último final de semana, a respeito do jornalista, colega nosso, Guga Noblar. Ele, que você pode se lembrar, ele é ex-jornalista, repórter do programa CQC, um programa político que fez bastante sucesso ali nos anos, a partir de 2010, se eu não me engano, anos 2000 e 2010 na Band. O Guga Noblar, ele começou ali a fazer uma certa, abre aspas, brincadeira contra uma parlamentar grávida, a Caroline de Toni. Para entendermos bem o que foi que houve, vamos conferir o vídeo dessa brincadeira do Guga Noblar. Questão de nome. Um bom nome para sua filha que virá. Dilma. Dilminha. Dilma, tá, Carol? Carol, Dilma, hein? O outro nome é Dilma ou Marina Silva. Dilma é um bom nome. Nome de guerrilheira. Nome de quem batalha. Se for menino é Luiz. Se for menino é Luiz Inácio. Menina é Dilma. Pega a dica. Gostei. Aí, você viu, conferiu com a sua própria visão
o que o Guga Noblar fez com a parlamentar Carolina de Tone. Mas ela se manifestou. Ela respondeu, né, Wagner? Ela respondeu, se manifestou sim nas redes sociais. Vamos conferir agora o que ela falou. Passei por uma situação muito desagradável, para não dizer outra coisa. Todos vocês sabem que eu tenho a Betina de 1 ano e 7 meses e estou no 7º mês de gestação. Estava correndo, trabalhando pelo texto das prerrogativas, estamos trabalhando aí pela anistia de todos os presos e injustiçados de Rio de Janeiro, pela questão do presidente Bolsonaro, que também está sendo perseguido, ou seja, em frente a toda essa perseguição política e a dificuldade que quem é mãe sabe que não é fácil conciliar trabalho com vida pessoal, o Noblar me abordou na saída da chapelaria, quando eu estava indo discutir o texto das prerrogativas, ou seja, estava na correria, preocupada com o futuro do Brasil e com a perseguição também contra os poucos de direita que estão contra o atual regime, e ele começou a me ofender, e vou deixar aqui o vídeo para vocês verem. Carol, só uma sugestão de nome. Um bom nome para sua filha que virá. Dilma. Dilminha. Dilma, tá, Carol? Carol, Dilma, hein? O outro nome é Dilma ou Marina Silva. Dilma, um bom nome. Nome de guerrilheira. Eu queria fazer só uma reflexão com vocês. Se isso tivesse acontecido com um homem de direita falando isso para uma mulher de esquerda, certamente o mundo cairia sobre essa pessoa com relação a essas ofensas aí, querer mexer com uma mulher grávida, querer fazer piada com a criança, com o nome da criança, sendo que as minhas filhas não tem nada a ver com a atual posição que eu escolhi de estar na política. Então, isso não é jornalismo, para não dizer algo pior. Isso é uma falta de educação, é uma covardia, e fica aqui o meu desagravo pelo que aconteceu e que eu não concordo e não vou admitir. E se eu encontrar o Noblar semana que vem, ele vai ouvir poucas e boas para passar a respeitar todas as mulheres. E no meu caso, eu que estou trabalhando e nem mexi com ele e nem provoquei para receber esse tipo de ofensa. Tá aí, você conferiu o que a parlamentar acabou de falar. Mas após ela postar esse vídeo, o Guga foi lá no X dela, no X, e fez uma postagem. Nós temos aqui também a postagem do Guga. Deixa eu colocar aqui. Ele falou assim, ó: eu primeiro falei que a senhora estava linda grávida. A senhora, que sempre foi muito simpática comigo, sorriu, e aí eu segui brincando com a sugestão de nome. Foi tão inofensiva a brincadeira que tinham colegas seus do PL, Partido Liberal, brincando também com o nome. Não se preocupe que jamais brincarei com você de novo. E reforço o que disse no post anterior, espero que seu bebê nasça com toda a saúde e amor do mundo. Douglas Ferreira, e aí? Se essa brincadeira tivesse sido de um jornalista de direita com uma parlamentar grávida de esquerda, teria dado problema? Meio mundo já teria caído. A mídia estaria aí em parafuso. E talvez rendesse até um Globo Repórter. Não tenho a menor dúvida. Mas, assim, eu sou, em primeiro lugar, eu sou a favor 100% da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. Eu acho que todo mundo tem o direito. Agora, o Guga, ele perdeu aquele brilho que ele tinha na época do CQC, na época da Band. E, ultimamente, ele tem feito umas coisas, brincadeiras sem graça, sabe? Brincadeiras totalmente sem graça. Eu acho não só sem graça, como também desnecessária. Afinal de contas, ele estava brincando, não era só com uma parlamentar, mas com uma parlamentar grávida. A mulher, quando está grávida, os hormônios estão a 1000, sabe? Eu acho que ela até se portou muito bem ali, entrou no carro dela e seguiu seu caminho. Então, o que eu queria dizer aqui, lamentar que essas coisas aconteçam, porque eu acho que ele tem potencial, ele já mostrou isso em outros momentos, mas ultimamente está muito sem graça. Tá aí. Arthur Feitosa, qual a sua análise a respeito desse fato? Pois é, eu lamento muito, até com tristeza que eu vejo ainda esse tipo de coisa. Ainda não, né? Com muita frequência. Se você ligar as TVs abertas hoje, toda hora você vê esse tipo de jornalista e tudo. Não é a deputada de que partido mesmo? É do PL. Pois é, ela podia ser do PT, qualquer partido, então não importa. É uma mulher que deve ser respeitada. Eu acho que depois a justificativa dele no X foi mais porque repercutiu muito mal, entendeu? Não importava quem fosse a pessoa, né? A mulher merece respeito, como o homem também, todos merecem respeito.
A minha análise, Wagner, é que nós precisamos nos educar mais politicamente. A política é essencial, como disse o Douglas no editorial dele, mas a população brasileira está muito, sabe, levada a discutir a coisa na flor da pele, sabe? É no acontecimento do dia, da hora ali, e você fica de um lado ou do outro. E não pode ser assim. Hoje de manhã, logo cedo, acordei cedo, eu gosto de fazer isso, e fui ver um documentário sobre a imigração em massa que a Angela Merkel permitiu na Alemanha. E ela permitiu por uma razão, por uma visão estratégica dela de futuro da Alemanha. A Alemanha é um país que está envelhecendo rapidamente. E o nível de mão de obra exigido pela indústria, pelo comércio, pelo setor produtivo alemão, ele é qualificadíssimo. E eles receberam lá cerca de 3 milhões de imigrantes. Desses 3 milhões, aproveitaram 25%, 480 mil mais ou menos. O Estado deu todo o amparo do mundo e tudo. Agora você imagina, uma sociedade como a alemã, ela recebeu imigrantes de países que são considerados terroristas, da Síria, que estava em guerra, entendeu? Recebeu e abraçou essas pessoas de religião diferente, são muçulmanos, são judeus, e estão todos lá acolhidos. Os que foram aproveitados pelo setor produtivo alemão, ótimo, eles se integraram, estão falando a língua, e os outros estão aprendendo, estão acolhidos. Quer dizer, você vê a diferença do que nós dizemos aqui que queremos ser e o que são realmente os alemães. Eu acho que o nosso parlamentar, a senhora parlamentar e a deputada se portou muito bem no que ela disse. Agora, eu acho que não pode apolitizar isso. O rapaz foi muito mal, o repórter foi muito mal, o jornalista foi muito mal. Sabe, há um ditado antigo que os mais velhos, a avó da gente dizia que em boca fechada não entra mosquito. Ele devia ter ficado, nesse caso, de boca fechada. Perfeito. Eu também vou mais nessa pegada do Arthur, porque, e também concordando com o que o Douglas falou, a liberdade de expressão, e eu achava fantástico, viu, Douglas e Arthur, e a você que está nos acompanhando, o trabalho do CQC, porque ele ali falava com parlamentares de esquerda e de direita. Não tinha essa de só de um lado. E hoje não, o Guga Noblar, ele está mais pro lado, tá mais não, ele está completamente do lado da esquerda. Só procura tirar brincadeirinhas com parlamentares da direita. Então eu acho que a partir do momento, agora pegando o que o Arthur falou, a partir do momento que ele viu que a parlamentar, que é uma mulher grávida, que está numa situação mais delicada ali, todo mundo sabe disso, que ela não deu cabimento para ele, e ele ficou insistindo, querendo um vídeo, querendo um corte para as redes sociais, e ali começou o desrespeito. Então, todos nós aqui, acredito que é o espírito do Conexão Nordeste, e nós vamos precisar muito disso, da liberdade de expressão, porque aqui nós vamos mostrar a nossa opinião nua e crua e dura para muitos. É muito importante o jornalista poder fazer uma brincadeira. Mas a partir do momento que é com a mulher que está grávida e ela não deu cabimento para ele, ele deveria ter recuado. E, pelo menos, ter pedido aquela palavrinha mágica, né? Desculpa. Coisa que ele não fez na sua postagem. Ele só disse que não iria mais realizar nenhum tipo de brincadeira com a parlamentar. Olha, quase 30 minutos de programa, vamos falar agora de um assunto que vai movimentar essa semana, a primeira semana do mês de setembro, que é o julgamento do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que está marcado para iniciar amanhã, na terça-feira, 2 de setembro. E uma postagem deu muito o que falar, na verdade, uma entrevista da Folha de São Paulo com o jurista Miguel Reale Júnior. Vamos conferir aqui o print na Folha de São Paulo, onde o jurista fala: julgamento de Bolsonaro cura ferida na democracia. Está fazendo uma certa defesa do julgamento, tentando dizer que é justo e que Bolsonaro, dando a entender, feriu a democracia. Douglas Ferreira, Miguel Reale Júnior, um jurista bastante experiente, protagonista no último impeachment que ocorreu na República Federativa do Brasil, onde ele foi coautor ali no pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, contra o PT, no caso, ela é integrante filiada ao Partido dos Trabalhadores. Como você vê
essa defesa do Miguel Reale Júnior em relação ao julgamento de Jair Bolsonaro, lembrando que anos atrás ele estava contra o Partido dos Trabalhadores. Olha, o professor Miguel Reale Júnior, ele é uma referência entre os operadores do direito. Ele tem uma bagagem, como você já falou aí, não só pela participação dele no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, mas pela sua trajetória como operador do direito, como doutrinador, é autor de livros. Aliás, é filho de um outro grande jurista. Eu não li essa reportagem, eu não sei exatamente o que ele está sabendo que o resto do Brasil não sabe. Porque muitos juristas também renomados, assim como o professor Miguel Reale Júnior, já externaram uma preocupação com o que vem acontecendo no Brasil, com o que vem acontecendo no judiciário brasileiro, na Suprema Corte do país, e, sobretudo, nas atitudes tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Você viu, e o Brasil viu, assistiu e está acompanhando esses vazamentos da Vaga Toga 2. Essa Vaza Toga 2, ela traz à baila, à luz, as atitudes tomadas pelo ministro Alexandre de Moraes desde a época da campanha eleitoral de 2022 até agora em relação a todas as pessoas envolvidas nesses processos, que não só relacionado a esse suposto golpe, que eu não vi, que você não viu, Wagner, que o Arthur não viu, que o Brasil não viu, um golpe de Estado, suposto golpe de Estado, praticado por um mandatário que nomeou os ministros das Forças Armadas do governo subsequente, ou seja, do governo Lula, que não se encontrava no país, um suposto golpe que não tem tanque na rua, que não tem o envolvimento das Forças Armadas, nem do governo que chegou ao poder, nem do que deixou o poder. Então, assim, o posicionamento do professor Miguel Reale Júnior, ele deve ser levado em conta, mas eu preciso saber, sobretudo, quais são as bases, quais são os argumentos, quais são as fundamentações que ele apresenta para fazer essa defesa. E isso, eu confesso a você, não conheço. Como não conhece o processo, boa parte do Brasil, não, o Brasil inteiro, nem os advogados em si, os advogados das partes envolvidas, tiveram acesso direto aos autos desde o primeiro momento. Então, assim, é um julgamento que, a meu ver, ele está envolto numa névoa de suspeita e que isso, por si só, já compromete esse julgamento, independente de quem fosse o julgado, Bolsonaro ou qualquer outro líder. A forma como esse julgamento está se desenvolvendo deixa uma pulga atrás da orelha. E pode manchar, mas manchar de forma muito grave o judiciário brasileiro por muito tempo. É isso que eu tenho a dizer. Existe uma teoria da conspiração onde diz que aquele julgamento da Dilma Rousseff foi, em 2016, se eu não me engano, foi movido pelo partido do PSDB. E aí tem essa teoria de que o Miguel Reale Júnior, a Janaína Pascoal, tem aquela ligação com o PSDB, que hoje é um partido que não tem mais expressão na política brasileira. Arthur Feitosa, você acha que Miguel Reale Júnior, jurista, está chateado com o Bolsonaro, que, vamos colocar, que ele rompeu ou enterrou de vez o PSDB, que era um partido conhecido por fazer oposição ao PT, e que hoje emergiu o bolsonarismo. E o PSDB sucumbiu, né? Foi, digamos assim, enterrado. Você acha que tem algo a ver essa teoria da conspiração? Não, acho que não. Eu acho que o professor Miguel Reale não está batendo bem da bola, não. Eu vou ser bem franco, bem sincero, aqui. Né? Bem sincero. Eu acho que o que está acontecendo com ele é isso.
E ele está, pior disso é que ele está usando a respeitabilidade que ele conseguiu construir durante toda a sua carreira acadêmica e nos tribunais para dar uma opinião dessa, porque o povo brasileiro está vendo, olha, eu sou de nós três aqui o mais velho. E eu era uma criança quando aconteceu o golpe militar de 64. E eu acompanhei, assim, na medida do possível, e tudo fui crescendo, na época do golpe militar de 64, eu tinha 6 anos de idade. Mas 68, 70 eu já tinha um pouco mais, 72, quando começou a guerrilha do Araguaia. Eu acompanhei isso de perto. Quando o general Mourão desceu lá de Minas Gerais, pro rumo a São Paulo, para poder dar o golpe, e depois correr para Brasília, todo mundo acompanhou isso, sabe? Era um golpe, era tanque na rua, entendeu? No Rio de Janeiro e tudo. Na época do golpe militar de 64, o povo queria, a população queria, a CNBB queria, o clero queria, os militares queriam, o funcionalismo público queria, a política queria, ninguém queria, era o regime que estava se instalando ali. Sabe, era outra coisa. Era clamado para que os militares brasileiros intervissem. E agora, nesse ano, ninguém viu nada disso. Eu não consigo entender de que golpe estão falando. Eu, com toda a sinceridade do mundo, eu não sou bolsonarista, não sou lulista, não sou petista, não tenho lado nenhum na política, mas eu queria saber a verdade. Eu acho que golpe mesmo que tá sendo dado é o golpe do judiciário nas instituições, dos outros poderes, sabe? Porque o judiciário tomou de conta do executivo e especialmente do legislativo. Justiça seja feita, precisa ser dito isso aqui. Sabe? Outra coisa, como é que vai ter um julgamento do ex-presidente Bolsonaro? Eu não estou aqui, não sou advogado do Bolsonaro, não estou defendendo ele, não. Mas eu estou analisando como é que vão julgar o Bolsonaro com o ex-ministro da Justiça do Lula, Flávio Dino, com o ex-advogado pessoal do Lula, o Zanini. Como é que vão julgar um cidadão? Como é que pode ser isento de um julgamento desse? Me diga aí. Quer dizer, eu não consigo entender isso. Mas eu espero que o bom senso, que a cabeça, que é uma coisa difícil, bom senso, lá no Supremo Tribunal Federal hoje, sabe? O Supremo Tribunal Federal hoje, com raríssimas exceções, 3 ou 4 ministros, eles não podem sair sozinhos para comer um pedaço de pizza na rua, sabe? Ele não tem um apoiamento de ninguém. Outra coisa que eu sou contra também, isso por princípio, é os ministros do Supremo Tribunal Federal serem nomeados politicamente, porque pouquíssimo, com raras exceções. Aí, pelos que estão aí na fotografia, 2 eu tenho conhecimento que foram juízes. E o Flávio Dino, que foi lá atrás juiz e renunciou. Mas só o Fux e o nosso piauiense aqui foram juízes. E eu acho que a Suprema Corte, ela devia ser, isso é uma campanha, inclusive, eu vou fazer, inclusive, um artigo sobre isso, eu acho que a Suprema Corte deve ser preenchida, sim, mas por juízes togados, de carreira, aqueles que ficaram labutando na justiça brasileira durante anos. E a gente conhece, eu tenho filhos que são da área do direito, que são da área do judiciário, e eu sei como é a luta deles. Então, esse julgamento, para mim, aí, é política. Sabe? Vão meter o Bolsonaro na cadeia? Isso todo mundo já sabe. Quem é que tem dúvida do resultado desse julgamento? Eu não tenho. Eu não tenho. Tá? Ninguém tem dúvida. Então, vamos meter o Bolsonaro na cadeia para poder satisfazer a ambição do Lula e da dona Janja, que disse: meu marido não usa tornozeleira, embora tenha sido prisioneiro já. Entendeu? Mas vai empatar, o Bolsonaro também vai ser. Agora, estão fazendo uma coisa errada, porque estão transformando um cidadão que foi relativamente bem, mas tem todos os defeitos do mundo também no governo dele, estão transformando esse cidadão num Marte político. É isso que querem? É isso que querem? Por que não deixam as urnas decidir tranquilamente as eleições, quem vai decidir, quem vai governar o destino do país? E por que não se pensa no Brasil, só se pensa no poder? Por que tem que se manter? Por que não há um rodízio de ideias? O PT quer hegemonia para sempre. Por que o PT quer hegemonia para sempre? Eu não consigo entender essa democracia, tão falada democracia brasileira. Muito interessante. Douglas Ferreira.
É uma democracia relativa, o Lula já colocou muito bem isso. Mas eu lembrei aqui, e aqui não é um programa de televisão, é um podcast, uma espécie, um misto de podcast com um programa da alternativa da rede de computadores. A gente se dá o luxo de fazer essas brincadeiras. Eu estava vendo ontem um vídeo do Tiro Lipa sobre o Bolsonaro. Ele dizia o seguinte, ele é muito grosso mesmo, mas não rouba. Ele fala uma porção de besteira, mas não rouba. Ele é nojento às vezes, mas não rouba. É mais ou menos isso, o sentimento que a população tem em relação ao ex-presidente. E você disse uma coisa muito certa aí. Nós aqui no Gazeta Hora 1, nós não somos nem oposição e nem situação. Nós procuramos fazer jornalismo. E o jornalismo, muitas vezes, ele é dissidente da maioria, do pensamento hegemônico que se coloca, inclusive, na mídia, né? Porque nem tudo que está na mídia é jornalismo. Então, quando você exerce o jornalismo na sua essência, é como dizia lá atrás, uma grande figura, que me falhou a memória agora o nome, mas ele dizia o seguinte, Milor Fernandes, ele dizia o seguinte, Arthur, jornalismo, Wagner, é oposição em sua essência, não que sejamos opositores a esse ou aquele governo, mas o jornalismo em si, por essência, é oposição. O resto são secos e molhados. Perfeito, Douglas Ferreira. Eu acho interessante, para você que está nos assistindo, seja aqui pelo YouTube ou algum corte em alguma rede social, e que você apoia esse julgamento do Bolsonaro, só medite em uma questão. Parece, viu, Arthur, Douglas, que hoje o Supremo Tribunal Federal, que é composto por 11 ministros, é representado somente pelo ministro Alexandre de Moraes. Parece que por um. Parece que o Supremo, a instituição, tem um CPF, que é o CPF do ministro Alexandre de Moraes. Isso é muito, vou falar aqui até um eufemismo, é muito esquisito. No mínimo. É muito esquisito. Então, por mais que você defenda, goste do Alexandre de Moraes, odeie o Bolsonaro, mas é muito esquisito um ministro tá pautando tudo que está ocorrendo na política nacional. Um país de mais de 200 milhões de habitantes. Esquisito, é o mínimo. Ó, e relatar um processo que já vai... Nós estamos no 6º ano de um processo, que é o processo do fim do mundo, para investigar desinformação, fake news, né? Mas de forma seletiva, e que eu nunca vi na história, no mundo inteiro, um processo que durasse tanto. Foi aberto por eles, ministros, foi aberto na época por eles, ministros. De próprio ofício, né? De próprio ofício, onde sem ser manifestado. Onde um ministro, ele é vítima, ele é o investigador, ele faz o papel do Ministério Público, do juiz e até do executor da pena. Isso não existe no mundo jurídico. E a gente ainda vai ter muito que explicar tudo isso. Eu fico me perguntando às vezes, Arthur, eu que passei por uma escola de direito, o que se está ensinando hoje nos cursos de direito no Brasil? Sobretudo na questão da constitucionalidade. O que os professores estão ensinando para os alunos? Porque uma coisa está nos livros, uma coisa está na doutrina, uma coisa está nas faculdades e outra coisa está na prática diária, cotidiana das cortes, né? Nós temos aí, inclusive, uma outra matéria que fala sobre venda de sentença no Superior Tribunal de Justiça. Então, assim, são pontos fora da curva em todos os tribunais, né? Não é só num tribunal. Nós temos o episódio lá do Tribunal de Contas, gastando um absurdo para ter uma sala VIP no aeroporto. E temos tribunais no Brasil todo, onde a Polícia Federal está investigando a questão da venda de sentença, e não são apenas suposições, são, na verdade, investigações com pessoas presas.
Então, nós temos o caso agora de um advogado e de um lobista que foi flagrado com situações de envolvimento com 8 ministros, 8 gabinetes no Superior Tribunal de Justiça. Alguma coisa, como dizia uma grande amiga minha, algo de errado não está correto. Não é algo, não, é muita coisa não está correta, viu, Douglas? Você pontuou muito bem aí, eu fico imaginando aqui um monte de denúncias que a gente vê na imprensa todos os dias. Esposa do ministro tem um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, e isso ocorre no Brasil inteiro, nos tribunais de justiça e tal. Quer dizer, a justiça é o último bastião antes da imprensa, que é considerada o quarto poder, da defesa da cidadania. E está desse jeito. Quer dizer, como é que nós vamos ficar? Que tipo de cidadão nós estamos formando? Você se referiu aí como é que as faculdades de direito estão formando os nossos futuros advogados. O que mais tem aí é bacharel de direito. Mas eles começam tentando fazer aí uma prova da OAB para ingressar como advogado nos tribunais, para trabalhar como advogado. 90% deles ficam bem ali. Não conseguem. Vão vender bolo frito do Albertão quando tinha jogo, de domingo de tarde. Não consegue passar na prova da OAB. É isso que as faculdades estão formando. Maus bacharéis em direito. E aí forma muito militante político, que é um erro muito grande. Isso é, inclusive, um tema de um programa no futuro, que a gente pode falar, a contribuição da universidade para o desenvolvimento social do Piauí, das universidades, das faculdades. Isso é um tema que eu gostaria muito de ver debatido aqui. Vamos, é interessante, um tema interessante, vamos fazer esse planejamento, inclusive trazer um convidado, né, para debater, para expressar a opinião dele. Falando em justiça, nós temos um vídeo aqui de um juiz aposentado, o juiz Everardo Ribeiro, ele também que é ex-delegado de polícia e jornalista, que ele vai mostrar a opinião dele a respeito desse julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos conferir. Em setembro começa a farsa. Um julgamento transformado em espetáculo, com toda a pompa e aparência de tribunal, mas nada além de uma encenação pública. Um teatro para convencer o Brasil e o mundo de que tudo foi dentro da lei. Em sã consciência jurídica, como operador do direito que sou, seja do exercício da atividade policial como agente e delegado de polícia, como advogado e juiz criminalista em mais de um estado da federação, afirmo, não enxergo crimes nas condutas que compõem a acusação contra o ex-presidente Bolsonaro. E é preciso lembrar, na história do Supremo Tribunal Federal, os julgamentos são demorados, demoram anos e anos. Muitos processos se arrastam por décadas, alguns prescrevem antes da sentença, outros permanecem até hoje sem desfecho. Mas, surpreendentemente, nos episódios de 8 de janeiro de 2023, tudo mudou. Em menos de 2 anos, a polícia apurou a conduta de mais de 2.000 pessoas, o Procurador-Geral da República apresentou as denúncias e o Supremo já realizou os julgamentos, inclusive contra o ex-presidente Bolsonaro, com previsão para a sentença condenatória. O que justifica tamanha velocidade? Teriam descoberto uma justiça movida à inteligência artificial, uma espécie de justiça delivery, com prazo de entrega garantido, talvez um fast food judicial, julgamento expresso, condenação pronta e carrasco incluso no pacote. A verdade é que as penas já estão definidas na cabeça de seus juízes, por que não dizer de seus algozes. O veredito já foi escrito antes mesmo da defesa ser ouvida, e o carrasco já está de prontidão. É um absurdo, uma injustiça inominada, desprezível, um atentado contra o próprio direito, contra a justiça, contra o Brasil. Afinal, tudo em nome de quê? Da sede insaciável pelo poder? Da sanha ideológica? Ou da continuidade dos privilégios e ganhos milionários de parentes, amigos e apaniguados que hoje ocupam o poder?
Se isso é justiça, então o que é injustiça? Palavras duras aí, né, do juiz Everardo Ribeiro. Gostaria de começar com Arthur Feitosa. Arthur, o juiz aí destaca um ponto principal, que é a velocidade no julgamento. Qual mais outros pontos que você pode destacar da fala do juiz aposentado? Olha, mas tudo que ele falou aí, Wagner, é retocável. É isso que quem pensa, parafraseando lá o nosso ex-ministro da Justiça, piauiense, Petrônio Portela, só não muda quem se demite do direito de pensar. Então, pensar é um negócio que se você escutar, você que acha que Bolsonaro tem alguma culpa, você escutando o que disse esse ex-delegado e o advogado, você naturalmente vai entender de forma diferente. Entendeu? Você vai saber, a verdade está dita nessas poucas palavras dele aí. Sabe, todo o inquérito que foi feito durante todo esse tempo, 2 anos, que é um absurdo mesmo, eu me lembro de casos aqui que prescreveu 25 anos depois. Sabe? O próprio julgamento da ação que o ex-deputado federal, candidato à presidência da República, Aécio Neves, fez contra a eleição de Dilma em 2014, prescreveu. Sabe? Porque no prazo da justiça política, da justiça eleitoral, é menor. Prescreveu. Deixou de existir pelo tempo, o decurso de prazo. E o do Bolsonaro foi tudo desse jeito. Eu não consigo entender. Sabe? Eu acho que ele disse tudo, disse corretamente, e as pessoas devem pensar, quem estiver vendo, quem viu as declarações do ex-delegado e advogado, Everardo, né, o nome dele? Isso. Deve raciocinar, sim, deve pensar o que está acontecendo no Brasil. É uma luta de poder, é para manter o atual status quo no Brasil. Só para lembrar, eu quero já ouvir o Douglas, vários crimes, né, grandes, gigantes, que comoveram a nação, como a Lava Jato, o Mensalão, foram prescritos ali pelo STF em ações penais que demoraram e ninguém foi julgado, ninguém foi penalizado. E o do E tem mais um Bolsonaro é 2 detalhe. anos, é recorde. Oi, E Arthur? tem mais um detalhe, Wagner, estou completando aqui, pegando sua deixa aí. Claro, claro. Os que foram julgados e condenados estão sendo descondenados e os que a justiça captou recursos ilegais estão sendo devolvidos às pessoas. Quer dizer, nós estamos caminhando para onde? Para a barbárie. O Brasil está se transformando numa republiqueta. Aliás, o ex-presidente Charles de Gaulle disse que o Brasil era uma república das bananas, de bananas. Nós estamos voltando a ser uma república de bananas. É muito triste, sim, com certeza, Arthur. Douglas Ferreira, qual a sua análise? Olha, esse ex-juiz, ele foi categórico. As palavras dele, como disse o Arthur, são irretocáveis. Ele tocou em 2 pontos aí que eu acho fabuloso. Primeiro, um julgamento que virou um espetáculo. E um espetáculo de horrores, entendeu? Depois, a questão da celeridade. Até o próprio Lula, né, teve um julgamento, o julgamento dele demorou aí, salvo engano, 5 anos para se concretizar. O do Collor foi condenado e ele começou a recorrer, demorou 10 anos para que ele pudesse ser preso. Eu não duvido de que o Bolsonaro possa sair do tribunal já preso e encaminhado para uma carceragem. Ou da Polícia Federal, ou da própria Papuda, mas dificilmente ele volta para casa no final desse julgamento, que já tem sentença pronta. É só uma questão pro forma, eles estão apenas, digamos assim, cumprindo o papel do rito da condenação, porque a condenação já existe. Isso todo mundo sabe e ninguém fez questão de esconder. Eu acho que isso é o mais grave de tudo. É que ninguém fez questão de esconder que o Bolsonaro entrou nesse julgamento já com sentença pronta. Se ela é fast food jurídico, eu não sei. Se ela ele usou uns termos bem interessantes. Eu gosto desse trocadilho. E ele conseguiu sintetizar o sentimento, primeiro, do brasileiro consciente, politizado, com os pés no chão. Depois,
o pensamento de um jurista equilibrado. O que acontece hoje na nossa Suprema Corte é de causar arrepio a qualquer pessoa minimamente centrada, minimamente honesta, minimamente inteligente, minimamente consciente. Não se admite num país que se diz democrático, num país que se diz regido pelo Estado de Direito, o que vem acontecendo. Lamentavelmente, a gente está assistindo e, infelizmente, o que a gente pode fazer é escrever, é falar ainda, porque eu temo, Arthur e Wagner, caros internautas, que em pouco tempo nós estaremos privados também desse direito fundamental que é o de livre falar, livre expressar. Eu creio que, pelo desenrolar das coisas, brevemente a gente não vai poder dizer o que a gente está dizendo agora. E isso não cabe num Estado democrático de direito. A falta de liberdade e democracia não pode ser escrito na mesma frase. Com não certeza. combina. Algo, Arthur, falar? Não, só complementando que o Douglas disse aí, não combina, né? Nos Estados Unidos você fala abertamente, os Estados Unidos é o berço da democracia, apesar da palavra democracia ter origem grega e tudo lá atrás e tudo, mas a democracia de fato ela começou a existir com a independência dos Estados Unidos. Né? Então eu acho que o que o Douglas disse aí não existe democracia sem você poder abrir sua boca e dizer o que você pensa. Daqui a pouco a história do filho se virando contra o pai, do pai se virando contra o filho, isso aqui é complicado. E nós já estamos chegando nessa fase aqui. Daqui a pouco, nós não vamos ter mais meios de comunicação como o nosso aqui que a gente quer. Vamos ver até onde a gente pode ir. Mas é difícil, viu, Douglas e Wagner? Mas vamos lutando, vamos ver. Deus provém. Com certeza. E Arthur Deus e Douglas... proverá. Deus proverá, com certeza. E vale lembrar que já existe colegas como nossos, né, do jornalismo, que estão exilados em outros países, inclusive nos Estados Unidos. Então, já começou. Existe a censura prévia. A Brasil Paralelo já foi impedida de publicar documentários, vídeos, trechos, matérias foram censuradas. A Revista Oeste foi censurada, né, pelo ministro Dias Toffoli. Então, assim, já começou. Quando vai englobar e ficar institucionalizado, como um país como a Venezuela, Cuba, China, Coreia do Norte, entre outros, aí é outros 500. Mas que já começou essa censura, essa perseguição a quem pensa diferente, que por coincidência, hoje, aqui no Brasil, é da direita, já começou. Quando vai nos atingir todos os jornalistas que pensaram diferente, aí é outra história, mas que já começou, já começou. Com relação ao julgamento do Bolsonaro, dele tentar, dizem que ele tentou o golpe, uma fala do presidente Lula me chamou muita atenção quando ele disse que foi uma transição de governo muito suave. A mais tranquila. A mais tranquila. Vamos conferir. Vai ser culpa sua. É da tua responsabilidade. Entendi. E eu vou te contar, nós fizemos a transição do Bolsonaro mais tranquila do que fizemos a do Fernando Henrique Cardoso. Here I come. Fizemos a transição do Bolsonaro mais tranquila do que fizemos a do Fernando Henrique Cardoso. Nós fizemos a transição do Bolsonaro mais tranquila do que fizemos a do Fernando Henrique Cardoso. Isso é uma sentença de absolvição. E aí, meus amigos, me explique, Arthur, me explique isso aí, por favor. Mas Wagner, eu vou, como diria o velho coronel Joffre, então eu vou dar o calado por resposta. É inexplicável isso. É inexplicável isso, sabe? Quer dizer, depois temos que achar alguém aqui para poder justificar. O que eu acho é o seguinte: se for para a urna mesmo, valendo, porque há uma suspeita muito grande de que as urnas brasileiras não são assim tão sérias como querem fazer. Ora, se os caras conseguiram entrar nos computadores da NASA, do Congresso Nacional, do Pentágono americano,
Como é que não consegue fraudar as urnas brasileiras, rapaz? Os caras entram no Banco do Brasil, fraudam o sistema bancário brasileiro, que dizem que é um dos mais seguros do mundo, e as urnas brasileiras são fraudadas. Inclusive, Arthur, vou fazer até a matéria. Teve roubo do Pix. Esses últimos dias roubaram mais de 400 milhões no sistema Pix. Então, só é segura as urnas brasileiras. Outra coisa, essa história das urnas brasileiras, das eleições de 2014, e especialmente das eleições de 2018, um dia isso vai ser esclarecido. Com certeza, é o que esperamos. Meus amigos, eu vou falar o seguinte: é muito bom ter convosco, mas fizemos já 1 hora de programa. Olha como passa rápido quando o assunto é bom, viu? É verdade. Eu, antes de encerrar aí, viu, Wagner, Arthur, Claro. queria só... Você começou o programa... Só fazer uma retificação aqui, Douglas, antes de você encerrar, as eleições de 2014, porque se alega muito que a Dilma não venceu as eleições, o Aécio entrou com ação, inclusive, e a de 2022. Perfeito. A de 2022. Bem lembrado. Certo. Então, você começou o programa falando que nós estamos ancorados no portal Gazeta Hora 1. E eu queria só trazer para todos a seguinte informação. Nós fizemos 1 ano de Gazeta Hora 1 agora no mês de agosto. Nós encerramos ontem o mês com números bastante animadores. Primeiro, nós atingimos em 1 ano mais de 1.300.000 acessos. Depois, no mês de agosto, que encerrou ontem, nós tivemos 112 mil acessos, 112 mil internautas que nos visitaram, que leram nossas reportagens, que nos acessaram de alguma forma, que se manifestaram, inclusive, porque aqui é democrático, você pode deixar o seu comentário, nenhum comentário é excluído, todos os comentários são mantidos. Então, esse portal é um portal que faz a diferença no momento em que o Brasil vive não só uma censura, Arthur, que é horrível e terrível, mas, sobretudo, uma autocensura. Quando o jornalista ou o veículo de comunicação se impõe a autocensura, aí é porque a coisa já está degringolando. Então, nós fazemos a diferença exatamente porque procuramos manter essa independência, procurando manter essa liberdade ao escrever, sempre ouvindo os dois lados, porque, como você bem disse, Arthur, a nossa liberdade, ela tem um preço, é o preço da responsabilidade. Eu só queria deixar para os nossos internautas e para todos que nos assistem nesse momento, em relação ao nosso portal, que é um portal que veio caminhando, engatinhando, caminhando e que está se preparando para correr, porque quando a gente vai procurar os meios de mensurar a visibilidade e o acesso nos portais, a gente percebe que tem muito portal aí que pousa de portal grande, mas com uma visibilidade de um portal anão. Então, o nosso a gente não esconde. Há quem diga que 100 mil, 110 mil, já chegamos a 160 mil. Que isso é pouco? Para nós é muito, porque são 112 mil pessoas no mês passado que perderam um pouco do seu tempo para ganhar com a informação de primeira linha. Era isso. Perfeito, Douglas. E eu gostaria de complementar só com um quesito aqui. Eu considero, não é porque eu faço parte do Gazeta Hora 1, não, mas eu considero o portal mais completo do estado do Piauí. Porque muito portal aqui fala muito sobre polícia, fala sobre política. Nós falamos sobre tudo. Saúde, política, tecnologia, polícia, tudo. Todos os assuntos, opinião, literatura, todos os assuntos. Eu não tenho medo de errar. Tem mais um portal detalhe. Mais completo do Piauí. Oi, Douglas. E tem mais um detalhe. Não só é o mais completo, como ele é também o analítico. Porque uma coisa é você jogar informação como quem quer só para encher espaço. A gente não. A gente coloca a informação, faz uma análise crítica, uma análise bem basilada para que o telespectador, para que o nosso leitor, para que as pessoas que nos acompanham, elas possam formar a sua opinião. Apenas jogar a informação de que houve uma operação da polícia em lugar tal e prendeu cicrano e apreendeu isso e aquilo, isso não é uma informação completa.
Você tem que tratar a questão da segurança pública como um todo. Essa operação, ela vai resolver o problema? Claro que não. Mas ela está sendo levada a cabo aqui em Teresina, na questão do narcotráfico, mas em Parnaíba, que virou uma porta de entrada pelo mar aberto, e no sul do estado, que rompe as nossas fronteiras. Então, assim, a gente procura sempre fazer uma análise, e é uma crítica construtiva. A gente não usa nenhuma expressão depreciativa contra a autoridade, a gente mostra os fatos e mostra os caminhos, porque muitas vezes aquilo que a mídia está mostrando, ela está simplesmente, como diz um amigo meu, rebolando uma informação no portal. E a gente não, a gente analisa e sugere. Se as autoridades vão seguir ou não, isso aí não é mais com a gente. Perfeito. Olha, estamos chegando ao fim. Arthur Feitosa, quero agradecer a sua participação. O Wagner e o Douglas, primeiro programa, eu acho que a gente foi relativamente bem. Temos muito que melhorar, nós temos que ter humildes, né? O que nós queremos mesmo é para que a população acredite naquilo que a gente fala, na informação que a gente aqui dá, como bem disse o Douglas aí, a gente não preenche espaço, porque é uma empresa de comunicação. A gente quer fazer a comunicação como deve ser feita. Eu costumo sempre dizer, e adoro dizer isso, sabe? Nós temos que resgatar a imprensa como um poder da população, como o quarto poder, como guardião da nossa sociedade, que não é mais. Tá? Então, eu acho que a gente está trilhando o caminho certo, pedir às pessoas que estão nos vendo e que estão, os internautas que estão acompanhando o programa, que sigam o Gazeta Hora 1 e que também façam a inscrição aqui no canal da TV Gazeta Hora 1 Web, que a gente precisa desse apoio para poder desenvolver esse trabalho. Sem esse apoio, a gente fica aqui nadando, e nós não queremos morrer na praia. Parabéns a vocês dois aí, início muito bom, e eu vou aqui nos meus parcos conhecimentos tentar contribuir o máximo que eu puder. Contribuiu excelente, Arthur, muito obrigado. Douglas Ferreira, nosso diretor, muito obrigado. Eu que agradeço a você, ao Arthur, a toda a nossa equipe. É uma equipe muito pequena, diminuta, mas muito envolvida, eu diria, engajada, cada um fazendo o seu papel, e o resultado é esse. Como disse o Arthur, e a gente tem consciência disso, precisamos melhorar, mas precisamos de tempo para isso. O importante é que a gente tenha essa consciência, que cada dia a gente melhora um pouquinho. É isso, valeu, Arthur. Douglas, muito obrigado. Quero dar um agradecimento especial a você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado, a sua audiência que nos motiva a estar todos os dias trabalhando aqui para levar o melhor da informação. Quero agradecer, estaremos de volta amanhã, terça-feira, a partir das 10 horas da manhã, aqui no nosso canal no YouTube. Muito obrigado, tenha um bom dia, até lá.